Bom dia, bem-vindos à sessão plenária Solos, Restaurar e Recuperar Serviços de Ecossistemas. Iniciamos um debate entre o Presidente da Comissão Internacional de Desenvolvimento da Terra Seca do Egito, Adel El-Beltadji, que se junta a nós por videoconferência, a Coordenadora para a Área de Solos e Uso da Terra do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, Brigitte Emmett, e Dulce Freire, professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora no projeto RESEED, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. Para moderar, dou a palavra a Teresa Pinto Correia, comissária do Encontro Ciência 2022. Good morning, everyone. Bom dia a todos. É o segundo dia do Encontro de Ciência. I will do my sharing and the coordination of this session in English, as we have several of our Egyptian colleagues here. We also have Brigitte and probably some others who do not speak Portuguese in the room. I'm very happy that we have this session on the soil, on the questions which have to do with restoring soils, providing ecosystem services, and how we can manage these and how we can relate to the different knowledge groups that are needed in order to solve soil questions. So we have both natural sciences, politicians, and social sciences. So I think it's a very good combination. I will give the floor first to our first speaker from Egypt. Thank you very much for accepting this invitation. I will ask you, please, not to take more than 15 minutes, because we would like also to have a debate. Please, Professor Adel, the floor is yours. Thank you. There's no sound. Participant, today I'm going to navigate from global to regional to national and then local and then back to international. We are facing great challenges which is impacting the environment and rupturing our planet Earth. I would focus on the issue of increasing temperature with climate change. And this publication is by the World Bank and it's warning the world from the increase to 4 centigrade in the future. Of course, this will result in affecting all the deltas in the world. They studied about 80 deltas and the Mekong River and the River Nile. E também os rios, sobretudo o rio Delta no Egito vai ser afetado. And therefore, e, portanto, isto vai acabar por afetar o nível do mar, que vai subir. I cannot understand your message in Portuguese, please. Can you say it in English? Não consigo entender a sua mensagem em português. Pode falar em inglês? Okay, I will go slowly. And therefore, the issue of all the environment is going to be affected. Food production is going to be tremendously affected, as well as water, ecosystem, extreme weather conditions, and we all notice this everywhere in the world. And this as well, there is a threat of irreversible change. This will affect only the land and soil, but affect aquaculture, and it affect the oceans and the feed for the fish, as well as fish production from the sea, and as well as animal zoonotic disease could really easily pass through borders. All this impact will affect agriculture in general. The world population now is 7.7 billion. We are heading to 11 to 12 billion by year 2100. More than 70% of the world population growth between 2010 and 2050 will happen from 24 countries of the world's poorest countries. And therefore, we need, as human inhabitants to this planet, we need to increase our food production by 70%. And this is in a time where there is expected reduction
by the increased temperature more than the Paris Agreement, more than the 1.5 to 2 or 3 centigrade by beyond the year 2050. It means that we need to increase the food production by 70%, and we have reduction which is between 30 to 50%. And meanwhile, there is misuse of agricultural products by post-harvest losses in all commodities, which really range between 30 to 40%, which has to be taken care of. This is a part of the Global Development Goal, which was developed at the same year with the Paris Agreement in 2015, and the Sendai Protocol, which was signed in Japan by world leader in 2015 as well. And the 17 global goal, one of them is zero hunger, and this is a challenge for all of us. The climate change will impact biodiversity, which is the building block of the breeding program in producing a superior genetical makeup, and therefore we need to give attention to this genetical makeup in the future, as well as it will affect the quality of the production. It will affect the pathogen, the rust, as well as insects, and as well the underground bacteria, which is beneficial for the plant. We need to go to adaptation, which really matter for agriculture a lot, by two means. One is new genetical makeup, which is a variety which has heat tolerance to biotic and abiotic stresses, as well as new agro-management techniques and improve irrigation and nutrition, etc. This will require a massive program of human resource development and capacity building based knowledge. And for the new genetical makeup, there is avenues like using not only genetic engineering, but genome editing and development of C4 rice, nitrogen-fixing wheat, enhancing photosynthetic pathways, functional breeding, as well as develop biotic and abiotic varieties. For the new agro-management techniques, we need to go for precision agriculture, and we'll talk about it briefly. Therefore, we need to optimize the use of water, nutrients, and we use tools like remote sensing, simulation model, AI, artificial intelligence, and cloud computing. For instance, we need to have wheat production, which will tolerate drought. And in Egypt, there is genetic engineering institute, which has produced one of the lines which has wheat-tolerant genes, and this was published in Physiology Plantarum. Other companies has produced maize, which is drought-tolerant. Gene editing will open a new venue in science toward the engineering of the new genetical makeup. For instance, this is an international wheat genome sequencing consortium which produced these results, which will be essential for breeders to build on in improving wheat crop genetical makeup. Agriculture, as well as there is tool of nanotechnology which we can use in food security and food quality, smart delivery system, biological labs and imaging, new tools for molecular and new cellular biology, new material for pathogen detection, environment protection, microarrays, genes and proteins,
genes, nanoparticle complexes of DNA and peptides and ATP, etc., DNAs, molecular ADNs, machines and perdão. devices. E também Well, máquinas nanotechnology moleculares, is here to máquinas e stay. I mean, dispositivos we can moleculares. use the Também podemos nanosensors utilizar for grain storage, sensores, which will sense the moisture nanossensores and para the o situation in armazenamento de cereais. In conclusion, Bom, nanotechnology em in conclusão, a agriculture has utilização begun da and will nanotecnologia continue na new agricultura evolution, especially, but já we need to iniciou e take vai care of continuar the a ser uma nova nano-biosafety. revolução. Climate change is Uma alteração affecting climática biodiversity. This is afeta the a gene bank in biodiversidade. one Este é of um the banco de international géneros centers, num dos centros which is internacionais ICARDA for the dry areas. It has about que são importantes para as 250,000 secas, accession, com muitas war, amostras, as well as a disrupted guerra gene e a banks, for instance, destruição. in Iraq. It's been blown up totally. The gene bank, the collection for ou 30 seja, years is gone. fez But we had desaparecer a copy in the international center of base, ICARDA, which we embora returned haja it uma back. cópia There was a noutro program sítio. Há to build up programa a para huge gene construir bank in banco Svalbard. de genes I was member enorme. of the board Eu fui membro da of this. It's comissão called the Global Diversity desta Fund. escola do And this is Fundo already de built in diversidade to global, keep about 6 orientado million para aprofundar 6 accession milhões de acessos in the glacial ice mountain in uma Svalbard. montanha glaciar. And this will be used Isto vai ser for the whole utilizado world as em todo o safeguard mundo for como the uma future. salvaguarda para o futuro. Therefore, we need Portanto, to nós focus on precisamos de issues which focar relate to questões the relacionadas climate change com as adaptation. alterações climáticas e com a And we have adaptação to das look at alterações technologies climáticas. and Temos que institutions and analisar as policies tecnologias, which will cater for institutos e that. políticas We need to que use precisam de utilizar agriculture a 4.0 agricultura with all 4.0, the revolution que é on a smart última agriculture, evolução which da need to be agricultura embedded in inteligente, que using deve AI estar, in agriculture, que deve drones, utilizar and as well as todas as modern técnicas mais modernas farming systems for de water management, cultura as para well a as gestão for da água e também machine para in the field and as soil máquinas que vão ser monitoring utilizadas nos sensors, which terrenos is very com important sensores que for vão fazer a the monitorização irrigation e são muito regime and importantes to para o regime da optimize irrigação water para use optimizar a efficiency. utilização da água This is e just para a an sua example eficiência. on Isto the é só um regional level exemplo in a Central nível West regional Asia, North em Africa. Ásia Central e ICARDA, as an na África do international center for Norte, existe agricultural research in centro dry internacional areas, para a agricultura para has enfrentar built as up a áreas benchmark network que to foram algo monitor what's secas para happening monitorizar aquilo que está a acontecer in the issue of increasing water em use relação à questão efficiency. da Of utilização course, eficaz da água. farmers are going to be Os affected. agricultores vão ser This varies afetados. from Africa, as you can see. A África, A como vocês severe impact podem on the ver, African farmers, then isto Latin tem afetado America, Middle muito East and North as Africa. herdades africanas e na Industrial América countries os países will escape industriais this, vão escapar and, a esta as well questão as you can e see como here, vocês podem ver some aqui, parts of the world is em going to be impacted muitas differently. partes I'm do going mundo to vão ser take you impactadas now de formas directly diferentes. through that the Agora, IPCC, o we are in the IPCC, sixth no IPCC IPCC report estamos, now, and the IPCC o in its IPCC report no is seu focused relatório on foca issues which as really questões relate to the global. We need to come relacionadas from global to com continental to regional, and we need to navigate Temos que through this in navegar order por to questões ou avaliações give globais, regionais e formation locais to the farmers para dar in the formação local aos area agricultores of de what will forma happen to local. them if the temperature O que increases é que to vai 3 acontecer centigrade. Therefore, we se need a to temperatura upscale subir? and Temos que extrapolate, and then extrapolar after that, e depois looking at the temos que similar analisar ecosystem, sistemas agro-ecosystem, and then try agrícolas to semelhantes implement para this podermos there. implementar Now, what really important isto. for the Agora, o que local é people is what importante happens in para his valley os or his agricultores particular locais valley, which has a neste particular vale environment, particular que and it tem will have a particular change with características the ambientais change muito of específicas the e particulares. temperature. We'll use Vão utilizar all the modeling system todos os sistemas modulares do this, and it will be e vai ser adjusted. Therefore, we ajustado. E, need portanto, to vamos use precisar de advanced utilizar GIS as well as with tecnologia modeling avançada system in e order to outros bring sistemas spatial modernos grids based para on
layer of information. podermos Linking melhorar a global to informação. regional Agora, climate change is pensando very nas alterações important, and climáticas it de is a forma must regional e before we global, go forward. ao Because passar do really global ao what regional, really matter o is que the importa hard-hit people realmente who é como as will pessoas need vão how they are going to precisar deal e como é que vão with lidar the impact of com climate change. as alterações Science climáticas e com o provides aquecimento a global. lot of A tools ciência for us. dá-nos We are muitas talking about remote ferramentas, sensing, biotechnology, desde os sensores da tecnologia, genomics and proteomics, a ciência simulation do genoma, modeling, o modelamento de expert simulação, system, os information sistemas technology, especializados, AI, a tecnologia de renewable informação, energy, new energy saving energias techniques for renováveis, desalination, a and water disseminação transportation and e transporte de nanotechnology, água e etc. As for nanotecnologia, Egypt, etc. Em as you can see, relação we are a a green esta ribbon questão, como vocês in the podem desert, ver, and therefore we estamos a need to ter áreas take verdes care no of a deserto lot of e, issues. portanto, temos que lidar com We outras need questões. care of people and natural Precisamos resources as well as de the food recursos naturais production. e também The produção de agriculture alimentos. strategy A in agricultura, a Egypt for estratégia da 2050 agricultura no Egito para focus to, the 2050 vision of it foca a is to achieve visão, a comprehensive nossa economic visão and social é development atingir o based on desenvolvimento dynamic social e agriculture económico com sector base na capable agricultura of dinâmica sustained and que rapid pode growth while sustentar paying o special crescimento attention, rápido, dando especial helping atenção the à ajuda underprivileged social group and do reducing grupo rural menos poverty. privilegiado e reduzir a Therefore, pobreza. it's a Portanto, science-based temos strategy, uma estratégia baseada na and we ciência divided e Egypt to dividimos o 4 Egito agroecological em zones. 4 zonas Of course, we are facing the geográficas. Claro que challenge here estamos a that enfrentar desafios without improving e não temos melhorado agriculture a output, agricultura e a sua there is about produção. 55% Existe of Egypt population 55% depend da on população do Egito que está agriculture dependente and da agriculture-related agricultura activity in agroindustry e com a for their living. agroindústria para o We seu need to sustento. go through a lot of Precisamos aspects, de tratar e legislation, falar de muitos aspectos, rebuilding a legislação, a institutions. construção de I will focus instituições. here O nosso foco on aqui example, é o this exemplo. sector Bom, produces about este $42 exemplo billion representa income for 40 Egypt bilhões de dólares bring more. de receitas no I will Egito. just E go through vou because só I designed falar this muito rapidamente por presentation to be esta 20 minutes as I was told. questão, I'm mas como trying só to tenho go 20 quicker minutos now. para fazer a minha The apresentação, vou plan tentar goal falar is mais to rápido. rationalize O water and plano land será use, racionalizar a água e a utilização da human resource terra development, e o increase desenvolvimento dos production and recursos humanos para ensuring food aumentar a produção security, e garantir promoting a segurança competitiveness, alimentar livelihood e a improvement and concorrência para decreasing rural poverty. e também a This, condição de vida. you can see this in the Como map. vocês There is podem a ver red aqui no mapa, part, existe uma and the zona red part vermelha. here is A zona countries vermelha going to são os acute water países poverty. que Egypt is vão one of ter them. problemas We com a água. O move Egito é um now. deles. Estamos a We are passar moving agora, now estamos a towards avançar 500 para cubic meter of water. Beyond this, it 500 will be metros acute cúbicos water de poverty. água. Therefore, we need Portanto, focus precisamos on de focar maximizing em water use in maximizar a Egypt. utilização da água no By Egito. doing this, we look E ao at fazermos isto, vamos where and how ver in the different como e onde ecosystem in Egypt o nosso we can ecossistema no have Egito a wind story. podemos We design national program reconceber to o improve Programa Nacional irrigation para system melhorar in o different sistema soils, de and regadío nos this will diferentes cover about solos, cobrindo 5 assim million acres. 4 milhões de And hectares. therefore, E nesse we are sentido, hoping também that estamos with the implementation of this a fazer a program, implementação deste we will programa increase the para irrigation aumentar efficiency a from eficiência da 50% irrigação to de 50% para 75%. 75%, And this will o save que about nos vai billion permitir cubic meter of poupar water, 1 which milhão can de be used metros in cúbicos de the água newly que poderão reclaimed ser areas. We are utilizadas using nestas áreas. Estamos a utilizar a new também irrigation system. um novo We sistema de introduced irrigação the e nutrient introduzimos technique for soil uma agriculture técnica in agrícola in early 80s. And que we era are muito utilizada no moving início on dos anos this, of 80. course, using E estamos a utilizar greenhouses in different shapes, using different estamos a utilizar agro-management techniques. estufas e The one outras thing which I would técnicas like de to stress gestão. here, the Outra human coisa que eu resources gostaria development, de we need de to sublinhar
precisamos de focar o desenvolvimento dos recursos humanos, dando-lhes a tecnologia que os vão permitir agirem de acordo e também ver os recursos da água e da terra. Entretanto, precisamos de permitir o registro e políticas para que elas possam avançar. Não vou passar por estes slides, uma vez que o tempo é escasso. E, portanto, precisamos de ver a implementação deste plano. O Egito está a sofrer de algumas ameaças. Na agricultura só plantamos uma parte, utilizando a intensificação. Estamos a passar para 200, mas precisamos realmente de trabalhar muito com o conhecimento para vermos as diferenças. Se não fizermos, vamos enfrentar disrupção, o que não vai ser adequado. E, portanto, os recursos humanos na investigação agrícola, como vocês podem ver, o Egito está entre os países que têm mais em que as pessoas estão a trabalhar no setor agrícola. Mais pessoas trabalham no setor agrícola. As universidades também trabalham com o Ministério da Agricultura para podermos optimizar o retorno. Temos que racionalizar a utilização da água. Precisamos, como eu referi, de focar nos recursos humanos. Precisamos de aumentar a produção agrícola e também o retorno por metro cúbico de água e temos uma unidade própria e também estamos focados em gerar postos de trabalho. Estas são as taxas de criação de emprego que são muito importantes e nos vão dar a indicação se estamos a ir no sentido correto e se estamos a ter o retorno desejado. Agora vou passar para as pessoas. Temos aqui o resumo do plano de negócios, em que haverá uma implementação de novos postos de trabalho perto do Delta para aumentar o aumento da produção agrícola. Vamos criar quase 1,6 milhões de postos de trabalho e também vamos aumentar a eficiência de irrigação de 75%. Etc. Esta é a dimensão. Este é um slide que eu repito para enfatizar aquilo que vamos fazer. Aqui a meta é aumentar a contribuição do setor para a economia, aumentar o lucro, o rendimento e aumentar o investimento na agricultura, que vão melhorar o trabalho agrícola para reduzir o déficit e também melhorar o emprego. No final, o que nós vamos querer é termos um programa intensivo em termos de conhecimento para que o retorno da economia binária na produção de todos os produtos agrícolas, incluindo a cultura da água, vão ser suficientes para realmente termos uma contribuição importante para a economia no Egito. E, portanto, ao fazermos isto, precisamos de ter uma economia com base no conhecimento, permitindo o ambiente. Temos que realizar profundas mudanças na cultura e também o senhor Ghaffar, o ministro, já vos informou sobre isto. Portanto, temos que focar a visão, a imaginação, a criatividade e a inovação. Precisamos de passar para a agricultura inteligente. A questão de estarmos sempre a subir é extremamente difícil.
se não The trabalharmos equation muito. of the food A crisis equação could da affect crise political alimentar vai security, afetar a segurança financial, política economical stability, as well as food e vai security. afetar a estabilidade Therefore, económica e a segurança if you alimentar e, don't take portanto, care of the issue of food security, this is what a we will questão have. da We will have segurança a tsunami alimentar, of se não misery. tivermos, vamos ter The tsunami de issue for miséria. Europe A questão is na Europa out-migration, which is tem a really ver com o número de dated out of the refugiados climate e com change. a It will be migração. E isto, em between conjunto com as 200 alterações million climáticas, people pode up to afetar 1 billion by year 2050. milhão And this até is a tremendous 2050. amount Isto of é environmental refugees everywhere in the world. muita gente, muitos As well as refugiados. we have the young in Assim the como world nós are temos increasing in um number. aumento These people também are deste número, either estas an pessoas asset ou for são um their ativo nations para as or suas liability, nações because they are the ou first to passivo, revolt, porque they nós are the somos os first to primeiros, immigrate, and fomos os primeiros a because emigrar socio-political e upheaval in their devido a countries problemas as well as socioeconómicos in dos the neighboring países, countries. This issue tanto de um we lado need como do outro, esta questão to avoid. precisa de ser The issue evitada. of A conflict in questão water, we dos need to conflitos avoid e it da água and temos também que avoid it evitar. through rationale and wisdom E temos and que ter a dialogues that sabedoria give the rise e for the upper riparian and give termos prosperity debates for para everybody in podermos the resolver river estes basin. problemas. Then adapting an institution to A climate change is adaptação like snakes and das ladders, instituições às which alterações we played when climáticas we were também é young but still importante. around. And we have to be very careful. We need Temos to que enhance ter the muito coping and the cuidado, temos que melhorar capacity in all as countries. We capacidades need to put our adaptativas, hands precisamos together, the international de regional participar research system as well no as sistema de with the investigação national internacional system. e utilizar In também a Copenhagen, we sabedoria. said, Em Copenhaga nós Copenhagen is dissemos Copenhagen. que a In Copenhaga era Cancun, Copenhaga we said, e em yes, we can. Cancún We nós created dissemos sim, the nós Green vamos poder. Climate Fund and the Criamos um technology fundo mechanism. Up till climático now, verde the e fund até is agora o moving, but fundo not as está we a expected. avançar, mas não da This forma is, que nós esperávamos. President Obama Este é o was presidente regretting Obama that we que didn't está a act, dizer but in que Paris teve muita in pena pelo facto 2015 de, they em approved Paris this. There is people who 2015, are terem aprovado supporting isto. this Há and pessoas political que will houve a of vontade people like política de Abdul Kalam pessoas in como India, Abdul Kalam da who is Índia, very clear que supporting apoiou claramente the plans to do os something planos about para climate fazer alguma change. This coisa is pelo ambiente. Norman Borlaug, Aqui temos outra Nobel Prize winner personalidade, from agriculture, o and vencedor do he is a prémio man who Nobel, work homem in Africa que to overcome this. People like falou Mandela as well. sobre Therefore, there ultrapassar is, os problemas the alimentares em political África, will is também very Mandela. important in this. Our Isto é muito aim is to importante. minimize the lack of Tudo coping para capacity minimizar and the a lack of falta adaptive de capacity. Our capacidade aim is adaptativa. Nosso with objetivo OECD countries and developing é countries. We sempre are hoping trabalhar we com are os países hoping OCDE e os países em move desenvolvimento to peace and no stability and sentido de prosperity based on avançarmos exchange of para knowledge and a paz, information a estabilidade e a coming prosperidade, out of science, usando a regardless ciência race, e o class, conhecimento, gender, age, ethnicity or disability. We are e hoping isto to junto shift. de todos We are os hoping for a shift of géneros e pessoas consciousness com on deficiência. the part of the Há uma have mudança da and the have not, consciencialização and the new understanding of wellness of humanity. e temos I que do realmente thank you. saber entender que somos todos um. Muito obrigada. Thank you. Mr. Mehmet. Thank Muito Hello? obrigada, professora Adele. Do you hear me? Consegue ouvir-me? Sim, sim. Yes, are you hearing us? Mr. Mehmet? Yeah, I would like to thank you very much for your contribution and for raising the Certainly. awareness about all these problems we are facing. And we just go on to the next speaker with Bridget. Bridget was with me in the soil mission of the Horizont Europe, so we met there. There were a lot of disciplines gathering together, but Bridget, she's the real soil scientist, so she will talk to us about soil and what is needed to improve soil conditions. Thank you, Bridget. Thank you, Teresa, and it's a pleasure to be here today with you this morning, and thank you for the invitation to talk about one of my favourite topics. And it's a very simple message compared to that amazing overview that we have just had from the previous speaker. And this is about soil. And I want to convince you all to love soil, protect it, and critically to restore it going forward. And it isn't just me who says this. Of a very long list of topics submitted to the EU about issues that need to be taken on as a mission,
Soil was only one of 5 selected, and those 5 topics, hopefully you're all aware, cover a very wide range of issues: cancer, climate change, sustainable cities, our oceans, and for us who've been working in soil Cidades for so long, resilientes, e it's para such a nós que já trabalhamos com solos há muito tempo, foi realmente um momento alto termos essa noção de que podemos então atingir finalmente uma transformação. Neste momento temos uma missão europeia, tal como a Teresa disse, nós trabalhamos durante 2 anos na direção desta missão e foi uma experiência muito interessante. Próximo slide, por favor. Sou eu, peço desculpa. Em primeiro lugar, porque é que nos devemos preocupar com os solos? O que é um solo saudável? Bom, a missão criou esta definição, que é a capacidade continuada dos solos de suportarem e apoiarem serviços de ecossistema. Bom, serviços de ecossistemas não é propriamente muito perceptível para o público leigo, mas isto diz respeito à regulação da água e trata-se de aquilo que abriga 25% da biodiversidade global existente. Estamos a falar dos micróbios, todos os micro-organismos que habitam no solo. É muito importante converter biomassa de plantas mortas em micronutrientes que possam ser reutilizados pelas plantas. É muito importante armazenar carbono e assim mitigar as emissões de gases fósseis. O solo é um sistema muito importante, ainda mais importante do que os sistemas, por exemplo, da floresta amazónica. É também muito importante para ajudar e apoiar muitas características do terreno, quer estejamos no Egito, em Portugal ou no Reino Unido. Portanto, cuidar do solo acarreta muitos e enormes benefícios. Se pensarmos no nosso planeta como um todo, apenas 29% deste planeta é terra. E destes 29%, apenas 17% são habitáveis. E aí estamos a falar de solo. Portanto, apenas 20% do planeta é solo. E é tudo aquilo que temos. E é a partir desses 20% que temos de produzir toda a nossa comida, toda a nossa biomassa, que temos de construir e fornecer todos os serviços de que precisamos para viver. Queremos, obviamente, ter uma população saudável, mas estima-se que tenhamos 2,8 milhões de terra, de solos contaminados. Não sabemos muito bem a extensão deste problema, mas sabemos que apenas 24% foram devidamente catalogados. 83% dos solos europeus encontram-se com pesticidas e trata-se de uma mistura complexa de pesticidas. O nosso sistema regulatório regula e classifica os pesticidas um a um, portanto temos uma compreensão limitada deste cocktail, desta mistura, da combinação de pesticidas. Sabemos que 21% dos solos agrícolas têm concentrações de cádio acima do limite considerado seguro para água potável. Tal como referi, os nossos solos são absolutamente cruciais para o armazenamento de carbono. Aquilo que fazemos é uma sobrefertilização, uma sobre-lavoura e estamos assim a libertar carbono para a atmosfera, quando aquilo que deveríamos fazer é armazenar carbono no solo. Estima-se também que muitas das nossas terras sejam utilizadas para estes fins. Aquilo que acontece é que as nossas turfas são sistemas anaeróbicos e, portanto, não fazem o papel que poderiam desempenhar no armazenamento do carbono. Trata-se então de uma fonte de produção e emissão de carbono e contribuindo para a alteração climática. Precisamos dos solos para uma produção biológica continuada. Não poderemos continuar se a erosão persiste. 24% das nossas terras têm
taxas de erosão hidráulicas insustentáveis. Leva, por exemplo, 100 anos a construir um centímetro de solo. Portanto, sempre que existe um processo de erosão, estamos a falar de centenas de anos que estão a ser absolutamente desperdiçados, deitados fora. 25% da terra está em risco elevado de desertificação em regiões da Europa do Sul, Central e de Leste. Relativamente à biodiversidade, não sabemos aquilo que se encontra no solo, ainda não medimos tudo, mas algo que ainda surpreende as pessoas é que existe um grande uso de antibióticos, que é certamente muito útil para todos nós. Sabemos que grande parte dos antibióticos derivam de micro-organismos existentes no solo. Portanto, o mais recente antibiótico descoberto veio de uma zona de pastagem. Eu sei que parece muito trivial, mas é para vos dar uma ideia de realmente de onde provém substâncias que podem transformar e salvar vidas. Também esta estatística relativamente a modos de vida sustentáveis, esta estatística é assustadora. O solo é a maior fonte de desperdício. E isto trata-se de pensamento de silo. Estamos a falar de construção de estradas, casas. Não insistimos que o solo seja reutilizado e reciclado. É mais barato e mais fácil levar esse solo para lixeiras, em vez de criar uma economia circular. Grande parte deste solo não é contaminado, mas, no entanto, enviamos esse solo para lixeiras. Isso não deveria ser permitido, devia ser regulado, porque todo este solo, estamos a falar de trabalho crucial da natureza desenvolvido ao longo de centenas e milhares de anos. Nós conseguimos compilar toda esta informação, foi um trabalho muito árduo, porque existe pouca evidência relativamente à saúde dos solos, em comparação, por exemplo, com a informação de que dispomos sobre ar e biodiversidade, porque não existe uma diretiva de solos, muito poucos países têm um programa de monitorização de solos. Conseguimos compilar e chegamos a uma triste conclusão que 60 a 70% dos solos europeus carecem de saúde. Não são saudáveis. Não é um problema apenas para a agricultura, estamos a falar de um problema muito mais vasto que acarreta contaminação para todos. O que é que precisamos de fazer de forma diferente? Precisamos de mudar. A missão identificou 4 vertentes sobre as quais devemos trabalhar. Em primeiro lugar, usar os cientistas do solo, e eu incluo-me neste nicho, e é preciso que saiamos do nosso nicho e para trabalhar em conjunto com as pessoas para identificar problemas e criar soluções em conjunto, incluindo as empresas, toda a cadeia de negócio, os políticos, os educadores, os conselheiros, os cientistas sociais. O que é que está a limitar as pessoas de fazerem as coisas de forma diferente? Já sabemos muito sobre uma melhor gestão de solos, mas não está a ser implementado. Porquê? Falta de conhecimento, falta de educação, falta de implementação. Precisamos de identificar problemas e criar soluções. A missão vai criar 100 laboratórios vivos e faróis. O que é um laboratório vivo? Trata-se de irmos para lugares reais para inovar e fazer trabalho experimental. E este trabalho deverá ser transdisciplinar. Isto é fundamental, que seja feito de forma intersetorial, interdisciplinar. Não podemos agir de forma isolada. E este é muito importante para atingirmos mudança, que saiamos do nosso nicho e que façamos este trabalho transdisciplinar. Estes lugares serão grupos, serão agrupamentos de sites que trabalharão conjuntamente a níveis regionais ou subregionais. Portanto, devemos estar conscientes que provavelmente iremos errar, mas não faz mal. Mas aonde encontrarmos aspectos produtivos que sejam replicáveis, então aí
Deveremos falar com cientistas, deveremos falar com os negócios. Isso será, por exemplo, o trabalhar num farol, que será para mostrar o trabalho. Por outro lado, outro vetor de ação será o estabelecimento de metas específicas a atingir e também a monitorizar os resultados. E isto em metas temporais. É importante que façamos isto. Sabemos que para as políticas funcionarem, é muito importante fazê-las de modo específico para que possam ser monitorizadas. Aqui temos os objetivos da nossa missão. São 8, são muito claros. Desde desertificação, conservação de solos orgânicos. Sabemos que a conservação é mais fácil do que uma remediação. Precisamos utilizar os nossos solos urbanos. Precisamos também de aumentar a biodiversidade. Gostaria também de chamar a vossa atenção para os últimos 2. Uma das principais problemas que devemos abordar enquanto cientistas é a pegada global. Não devemos melhorar o ambiente da União Europeia e exportar os problemas para outros países, por exemplo, Ásia, África e América Latina. Isso seria completamente antiético. Como é que podemos garantir que essa pegada não se estende a outras regiões? Enquanto fazemos esse trabalho de restauração de solos, precisamos garantir que não degradamos os solos de outrem. Por outro lado, o objetivo número 8 é importante melhorar a literacia de solos. Comparando, por exemplo, com o lobby da biodiversidade ou da antipoluição atmosférica, conseguiram muitos feitos. Por que é que nós não conseguimos, então, trabalho semelhante? Porque, se calhar, temos falhas de comunicação e isso não deverá acontecer. Devemos responsabilizar-nos, devemos promover essa literacia e trabalhar em conjunto com a indústria e com os decisores políticos. Metas específicas, existe muita informação neste slide, mas gostaria de chamar a vossa atenção para a parte que está a verde. Devemos atingir objetivos muito específicos, traduzíveis em números, aqueles que são mensuráveis e atingíveis dentro do tempo disponível, para que em 2030 consigamos dizer atingimos. Por exemplo, conseguimos reduzir o uso de pesticidas em 50%, temos números muito específicos, podem ver apenas o número 7 e o número 8 não existe aqui uma referência numérica para estes objetivos. Precisamos de indicadores. O que é que estamos concretamente a medir de forma física? Alguns destes são muito característicos dos cientistas do solo. Precisamos de medir o carbono, nutrientes e o sal, biodiversidade e agentes contaminantes. Também precisamos de medir a vegetação. O solo é escasso e, à mercê da erosão, é necessário que haja estes indicadores para medir a pegada global e a saúde dos solos. Relativamente à missão, existem muitas pessoas que se convenceram que a monitorização dos solos é árdua, custosa, variável e lenta a concretizar-se. Não é verdade. Gostaria de desfazer este mito, gostaria de vos convencer utilizando um exemplo. Por exemplo, o indicador das terras de nidificação é aceito para todos fazemos. Pensemos nisto. Os pássaros imigram, usam múltiplos habitats e é difícil conseguir números, mas aceitamos este facto. Em comparação, o solo está sujeito à erosão, podemos regressar ao mesmo lugar, medir e comporta-se muito bem. Não existe, por exemplo, variações como a água, mas, no entanto, nós, enquanto cientistas do solo, dizemos é muito difícil. O que eu digo é que nós devemos sair mais. Se trabalharmos com pessoas que trabalham com a água ou o ar, estas pessoas, se calhar, são mais flexíveis. O nosso problema é que também carecemos de financiamento. Portanto, aqui temos informação que poderá convencer-vos. Temos à esquerda os nossos indicadores de terras de nidificação e vemos que existe
uma queda nos anos 70 devido a uma agricultura intensiva, conseguimos estabilizar, mas ainda não conseguimos recuperar. À direita, isto também é desde a década de 70 até ao presente, para o carbono no solo, e eu fiz parte desta equipa. Digam porque é que o gráfico da direita é pior do que o da esquerda, porque é que o da direita é menos compreensível para a população. A linha azul mostra que existe uma perda de carbono nas nossas terras. Isto é uma tragédia, precisamos de reverter. A minha resposta é não, categoricamente. Aquilo que precisamos de fazer é reconhecer que o solo é parte de um ecossistema. O solo não age em isolamento. Portanto, precisamos, através do nosso programa de monitorização, temos um no Reino Unido, um em Gales, onde eu vivo, e monitorizamos e acompanhamos o mesmo sistema ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Se o solo muda, conseguimos então deduzir, porque houve provavelmente, sei lá, a gestão mudou, ou um padrão no tempo, e podemos associar isso à polinização e conseguimos então fazer as ligações e perceber os diferentes componentes e a influência que tem sobre o sistema. É um sistema muito eficiente e muito económico, em vez de ter vários programas de monitorização. Em vez de termos vários sistemas, proponho então que tenhamos apenas um e que possamos então integrar e acompanhar de forma mais fácil. O nosso terceiro bloco, o nosso terceiro vetor de atuação é incentivar todos a que aprendam mais sobre o solo. Vamos criar um entusiasmo entre as camadas mais jovens nas escolas, vamos levar esta questão aos parlamentos. Durante o Covid, todos tivemos que passar para um regime online. Eu tive uma ótima experiência com a BBC Royal Society, criando um filme de animação. É apenas um curto vídeo de 4 minutos e é uma forma de comunicarmos alguns factos fascinantes sobre o solo. E porque é que todos deveriam preocupar-se com o solo? Tal como podem ver à direita, 150 mil visualizações. Nenhum dos meus artigos publicados teve tamanha audiência, portanto eu acho que isto é muito promissor e este filme teve um prémio. E peço, e por favor, divulguem e vamos pensar então mais em agir desta forma. Fizemos também durante o Covid a criação de um grupo, um núcleo de conexões à distância. Aquilo que fizemos foi compilar informação que consideramos justa, robusta, sobre blogs, livros, atividades. Não criamos este tipo de conteúdo, aquilo que fazemos é apenas angariar. Se precisamos, por exemplo, de um curso de formação, por exemplo, uma atividade para a família, podemos então recorrer a esta base de dados e ter acesso. Finalmente, o 4 vetor é a investigação e a inovação. Temos alguns exemplos do nosso anterior orador, fantásticos, sobre sensores, etc. Eu gostaria de oferecer um ângulo diferente. Não são mutuamente exclusivos. Eu gostaria de dizer que a natureza nos pode ajudar. Vamos trabalhar em conjunto com a natureza. Precisamos de usar e reutilizar a matéria orgânica para criar uma economia circular. Temos de sair de uma lógica de utilização única e de avançar para o próximo recurso, tal como ouvimos do nosso próprio orador, sensores para nutrientes. Não vamos utilizar este fertilizante que sempre utilizamos. Existe realmente evidência que é necessário aplicar, por exemplo, esses fertilizantes. Precisamos também de criar um sistema de maior rotação, diversidade, redução de pestes agrícolas. E é preciso haver fé, é preciso haver um trabalho sobre a informação e a educação. Precisamos de conhecer melhor estes cocktails de pesticidas. Nós não sabemos verdadeiramente a extensão sobre os potenciais riscos. Também existem factos chocantes quando observamos aquilo que a erosão tem feito. Podemos pensar também no papel da robótica, por exemplo, em termos de lavoura e também em termos de cobertura do solo. Podemos
fazer um uso mais diversificado do sistema das terras e das características do terreno. Para reiterar, aqui temos os 4 vetores de atuação, os 4 pilares. Precisamos de laboratórios vivos e faróis. Quais são as soluções realistas? Quem quer trabalhar connosco? Podemos também garantir que estamos a monitorizar os resultados, em vez de garantirmos funciona, é preciso utilizar os mesmos indicadores e integrá-los nos programas de monitorização europeus e nacionais. Depois vamos comunicar estes resultados, vamos encorajar as pessoas a que venham visitar-nos nestes laboratórios e nestes faróis. Não temos de desistir, o solo pode ser algo apaixonante. Existe um fenómeno, por exemplo, de achar que os plásticos é um tema fascinante. O mesmo pode acontecer em relação ao solo. Podemos captar o mesmo tipo de entusiasmo e paixão. Temos aqui um enquadramento conjunto que está a conseguir obter mecanismos de financiamento. São indicadores para monitorização, temos manuais, temos uma estratégia de solo e também temos o novo Observatório Europeu do Solo, que vai congregar diferentes programas, também da ciência, dos cidadãos, juntar tudo para que tenhamos informação robusta que nos permitirá determinar se estamos a ser bem-sucedidos e adaptar-nos ao longo do nosso trabalho. E também existe também uma nova consultação relativa a uma nova lei sobre a saúde dos solos. É importante fazê-lo, é importante que haja legislação, regulação, para que os abusos sobre o solo parem e sejam travados. É muito importante que paremos com esses maus comportamentos, tal como fazemos para os outros recursos naturais, como o ar ou a água. Eu dei-vos muita informação, mas a mensagem que gostaria de vos transmitir é que isto diz respeito a todos. Todos temos de agir juntamente com os nossos decisores, as nossas crianças, os nossos agricultores, etc. Aqui temos muitos links úteis e eles vão estar disponíveis. E com isto gostaria de agradecer-vos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenho a certeza que depois iremos ter uma oportunidade para perguntas. Muito obrigada por falar sobre os solos e aquilo que é preciso fazer. Agora vamos passar para outro tema das ciências sociais. Vamos ouvir falar sobre as sementes tradicionais e qual é a relação entre o ambiente e as atividades humanas. Convite para estar aqui a falar-vos um pouco da investigação que temos estado a fazer no âmbito do projeto ReSeed. Eu dei o título a esta apresentação em Invisible Soils, porque, de verdade, me parece que os solos, a terra, continua invisível, porque está debaixo dos nossos pés, debaixo das nossas cidades, debaixo dos nossos rios, debaixo dos produtos alimentares que crescem, mas também está invisível do ponto de vista histórico. Nós continuamos a utilizar indicadores construídos com dados dos últimos 20, 30, 40 anos, mas, na verdade, poderíamos ter esses indicadores construídos com dados muito mais sólidos, com 300, 400 ou 500 anos. E é isso mesmo que gostaria de vos convencer agora nos próximos minutos. O projeto ReSeed é financiado pelo European Research Council, está a decorrer na Universidade de Coimbra e o seu foco são as questões alimentares. O objetivo é tentar perceber qual foi o impacto dos produtos que, a partir dos séculos XV, XVI, foram chegando de outras partes do mundo à Europa e que, na verdade, transformaram a nossa agricultura e a nossa alimentação e o nosso padrão alimentar, aquilo que nós consideramos, inclusive, os nossos produtos locais, tradicionais, a nossa identidade culinária, gastronómica e agrícola e rural, foi construída com estes produtos. Mas, na verdade, sabemos muito pouco ainda sobre como é que eles entraram nas diferentes sistemas agrícolas, quais as mudanças que provocaram, que variedades
é que foram cultivadas, como é que uma variedade nova de tomate ou de milho ou de batata se transformou numa variedade local de diferentes regiões da Europa, e também não sabemos como é que se conectam, como é que se designavam essas variedades quando foram, ou essas espécies quando entraram na Europa, e também não sabemos o que é que aconteceu ao que já estava cá a ser cultivado. Há milhares de anos que a Península Ibérica era habitada e cultivada e, portanto, havia todo um conjunto de variedades e de produtos alimentares e de espécies, desde o trigo, ao centeio, à cevada, uma série de leguminosas que hoje são quase nomes ontológicos, como o xíxaro ou lentilhas, que entretanto tiveram também mudanças nas suas áreas de cultivo e nos seus sistemas agrícolas. Portanto, nós queremos compreender estas mudanças. Como veem no título, nós dizemos que estamos a estudar desde o século XVIII, mas na verdade, durante a investigação, foi necessário recuar e, na verdade, nós estamos, a equipa do ReSeed, que é uma equipa multidisciplinar, com biólogos e com historiadores que conhecem diferentes períodos históricos e também geógrafos e outros cientistas sociais, está a ir aos séculos XV e XVI, porque percebemos que sem conhecer o que aconteceu nessa altura, não conseguiremos compreender o que aconteceu nos últimos 200, 300 anos. Porquê é que nos focamos na Península Ibérica? Porque nós hoje muitas vezes esquecemos. A Península Ibérica tem sido nos últimos séculos uma área periférica, faz parte das áreas periféricas ou ultraperiféricas da Europa, em alguns casos, mas esquecemos que nos séculos XV, XVI e XVII eram o centro, a Península Ibérica era o centro do mundo e por aqui entraram, foi uma porta de entrada todos os produtos que transformaram a nossa vida e que transformaram a vida de muitas gerações anteriores e que transformaram a agricultura como ela é hoje, para o bem e para o mal, naquilo que ela é hoje no mundo. Bom, é importante perceber que as ciências do solo se desenvolveram a partir de finais do século XIX e do século XX e que o conhecimento que integraram é, sobretudo, o conhecimento produzido a partir de finais do século XVIII. Eu não vou detalhar esta questão, é também um conhecimento que estava disponível ou que foi estando disponível nas áreas mais dominantes do ponto de vista científico nessa altura, no século XVIII, XIX e XX, que eram as áreas anglo-saxónicas ou francófonas. E, portanto, há um conjunto de conhecimento produzido em outras áreas da Europa e do mundo que foi dificilmente integrado, ou tem sido, verificamos nós, dificilmente integrado nas explicações científicas e no conhecimento científico que nós hoje temos disponível relativamente às ciências do solo. Outra questão importante é que, de facto, nós entendemos e a nossa investigação tem demonstrado isso, que para compreender as mudanças na utilização e na exploração e na conservação e na restauração das condições de produção alimentar e não só, é importante ter uma perspectiva de longa duração. E nessa perspectiva de longa duração é importante incorporar os conhecimentos do passado e quando falamos de conhecimentos do passado não falamos do conhecimento que foi produzido nos últimos 100 anos ou nos últimos 200 anos, que é de facto importante, mas não é suficiente para compreender e para criar modelos preditivos com indicadores fiáveis e robustos sobre as dinâmicas da transformação e de utilização do solo. Também é importante compreender e apreender o conhecimento local. O conhecimento local, como sabemos, é fundamental para compreender as mudanças na agricultura, para compreender o que é que foi feito e o que é que vai ser feito, para construir soluções agrícolas adaptadas a cada local. E esse conhecimento local pode ser, de facto, muito melhorado, tendo um bom conhecimento dos dados históricos sobre como foi cultivado e o que é que foi cultivado e as condições dos sistemas agrícolas do passado. Para isso, nós construímos uma metodologia assente na palavra, queremos captar as informações que estão na documentação manuscrita, que é, de facto, a maior parte da documentação e a maior parte dos documentos que temos até à era dos computadores.
juntando essa informação com o que está publicado. O que está publicado é diferente do que é a documentação manuscrita. A publicação de obras e de livros beneficiou muitíssimo da divulgação dos métodos de impressão, e nós sabemos que isso é sobretudo a partir do século XVI e daí para a frente, e portanto a partir daí multiplica-se a quantidade de livros que são publicados, mas também queremos conectar esses dados históricos com a palavra, com aquilo que são as práticas atuais, quer, neste caso, com os colegas da Estação de Melhoramento de Elvas no Alentejo, quer com os agricultores. Eu vim temos estado nos últimos 3 meses, a equipa ReSeed, em trabalho de campo em diversas áreas da Península Ibérica e queremos ligar essas informações do passado que encontramos na documentação histórica com aquilo que são ainda ou as memórias de quem já praticou a agricultura, ou com as práticas atuais de uma agricultura, de agricultores que procuram ultrapassar os constrangimentos e os impactos negativos da agricultura industrial atual. Portanto, eu não vos vou detalhar esta metodologia, mas os resultados que estamos a encontrar são interessantes, ainda que difíceis de obter, mas é um caminho que tem que ser trilhado. Bom, começo por falar de alguns autores que foram relevantes na construção de um conhecimento científico sobre o solo na Península Ibérica. São autores que começam, o Herrera é um autor pioneiro que escreve publica um manual de agricultura no início do século XVI, recolhendo toda uma herança longa, quer dos clássicos gregos e romanos, quer dos clássicos muçulmanos, que, como sabemos, tinham grande peso e grande importância na Península Ibérica. Basta recordar que houve entidades políticas na Península Ibérica muçulmanas até 1492, portanto, Cristóvão Colombo estava a chegar àquilo que depois nós sabemos que foram as Américas, e ao mesmo tempo que ainda existiam reinos islâmicos na Península Ibérica. Foi uma longa estadia neste território, e houve um conhecimento poderoso e importante que não foi muito, na verdade, valorizado nos séculos a seguir, mas muito importante, e que alguns autores deste período ainda vão integrando. E também há um compromisso com o saber católico, neste caso, esta concepção de que a terra é perpetuamente fértil e que, portanto, nunca se cansa, e que, portanto, a arte humana só tem que conseguir produzi-la, ou seja, fazê-la produzir, ou seja, a terra é ótima, é excelente, é uma obra divina, e é a arte humana que deve conseguir fazer produzir essa terra. E precisamente estes autores começam a dar instruções nesse sentido, e depois também começa-se a ver ao longo do século, a partir do século XVI, uma crescente incorporação da experiência local e do conhecimento social, do conhecimento que provém, que nasce das dinâmicas de cada comunidade, das diferentes regiões. Eu não vou detalhar, são muitos autores e são muitas referências, mas na verdade o que nós compreendemos é que, e por isso é que estas obras a partir do século XVI são também tão importantes, a partir do século XVI a experiência individual começa a ganhar, e a observação começa a ganhar peso naquilo que depois, nestas obras, criando as condições para aquilo que depois, mais tarde, vamos considerar ser a ciência moderna. E, portanto, há um conjunto de dados. Muitas vezes estes autores foram abandonados por várias razões, duas delas porque escreveram em vernáculo, escreveram em português ou em castelhano, ou às vezes até em catalão, ou em idiomas mais regionais, quando na altura o idioma científico era o latim e, portanto, foram dificilmente, quando não foram traduzidos, e muitas vezes não foram traduzidos, por exemplo, o Herrera só teve uma edição em inglês no século XXI, como foram dificilmente traduzidos ou dificilmente compreendidos, esse conhecimento não saiu muitas vezes desta área da Península Ibérica. Eles referem, a preocupação fundamental é a agricultura, é a alimentação, é produzir alimentos, mas, simultaneamente a isso, têm uma perspectiva de conservação dessas condições para produzir alimentos. Portanto, todas as opções agrícolas, nestas obras, não quer dizer que a prática fosse sempre assim, tendem a promover a conservação dos solos, tendem a promover uma racional,
delicada utilização da água e dos recursos disponíveis. E, portanto, fornecem-nos um conjunto de dados importantes para perceber como é que se conjugam os diversos fatores que promovem, por um lado, a produção de alimentos e, por outro lado, sem depreciar as condições do solo e as condições dos recursos naturais que permitem essa produção. Então, começam também a dar uma série de indicações acerca da classificação dos solos, aliás, algo que depois vai ser importante a partir do desenvolvimento das ciências do solo. A Miguel Agostinho é um autor do século XVII que segue esta linha, há um conjunto de autores que vão escrevendo e que vão atualizando os conhecimentos, que vão integrando mais conhecimentos locais, mais conhecimentos da sua experiência. Nós percebemos que a componente religiosa ou mesmo supersticiosa, é uma transição, uma tensão entre o natural e o sobrenatural, está presente nessas obras, o que também levou a que elas muitas vezes fossem abandonadas, mas de facto essa presença vai ser cada vez menor à medida que vamos avançando na cronologia, e vão-nos dando indicações sobre questões importantes sobre quais são as características do solo e como é que o solo se vai alterando e como é que essas condições se vão alterando ao longo dos vários séculos. Trago-vos aqui também o João António Garrido, que é o primeiro, por razões interessantes, que não vou discutir agora, a primeira obra, o primeiro manual de agricultura ibérico é o de Herrera e foi publicado no século XVI, e cerca de 200 anos depois sai a primeira obra portuguesa, que é esta, que por acaso é um autor luso-espanhol e que fornece um conhecimento muito interessante, sintetiza o conhecimento dos autores anteriores e fornece um conhecimento muito interessante sobre a comparação entre aquilo que se fazia em Portugal e aquilo que se fazia em Espanha, aquilo que se fazia nas diversas regiões de Espanha que ele conhece e aquilo que se fazia nas diversas regiões de Portugal que ele conhece ou sobre as quais ele tem conhecimento. Fala-nos da influência das temperaturas, da influência das características geológicas do solo na produção agrícola, de como é que a utilização desses fatores como é que esses fatores podem ser utilizados em benefício da economia, da agricultura e do bem comum. E é um autor que faz já essa transição entre a ciência, entre o conhecimento anterior ao século XVIII e depois a transição para o século XVIII-XIX. Concluindo, é importante ter em conta que, de facto, há um conhecimento importante e inovador que nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII está a ser produzido na Península Ibérica. Estas áreas, estas regiões, têm um conhecimento privilegiado e um contacto privilegiado com os novos mundos, como os costumamos designar. E isso introduz uma série de componentes importantes que vão ser decisivas, inclusive, para o desenvolvimento científico posterior e que estão um pouco, esses conhecimentos, essas referências estão um pouco invisíveis. Há, de facto, um peso importante das referências das heranças, sejam elas da Igreja Católica, só de dizer que todos os livros para serem publicados até ao século XIX tinham que ter uma autorização das autoridades religiosas, portanto, havia que fazer aqui um compromisso tácito, caso contrário as obras não seriam publicadas. E fornecem um conhecimento sucessivamente atualizado sobre o solo e sobre as condições de produção local. Estas obras tiveram uma grande circulação, a maior parte delas na Península Ibérica, importante. Alguns foram traduzidos também para francês e italiano, ainda antes do século XIX ou até ao século XIX, e, portanto, tiveram um impacto nas diferentes regiões. É importante desenvolver este conhecimento e compreender estes contributos à luz daquilo que são as exigências atuais de construir um conhecimento sustentável sobre a agricultura e sobre as condições de utilização dos recursos naturais, e consideramos que, de facto, este conhecimento deve ser incorporado e há condições para o incorporar nos debates científicos e nos debates académicos atuais. Muito obrigada. Muito obrigada, Dulce. Esta perspectiva histórica nos traz uma outra dimensão para esta questão de compreender os solos e compreender a relação que temos com os solos.
Eu diria que nós temos pouco tempo ao debate, mas apesar de tudo temos um bocadinho, poderíamos talvez ter uma ou duas perguntas da audiência. Se enquanto querem pensar nas perguntas, eu tinha uma questão que vou fazer, so I'm asking if there is one or... Iremos então recolher duas perguntas do público, mas antes disso tenho uma pergunta para ambas, uma para cada. Esta abordagem da missão, o objetivo do Acordo dos Solos é estabelecer laboratórios vivos por toda a Europa, mas é preciso também contextualizar problemas contextuais, locais, e estas perspectivas vindas de diferentes disciplinas, ciências comportamentais, ciências do solo, práticas de arquitetura paisagística. A pergunta que eu gostaria de colocar é: vocês concordam que esta é a forma certa de atuar? Será que os cientistas compreendem isto? Será que precisamos de outros mecanismos que, ao fazer este trabalho neste contexto, precisamos de congregar e misturar mais ciências, mais saberes? Que abordagem é que conseguirá que estes laboratórios vivos serão bem-sucedidos? Será que conseguimos, então, envolver os cientistas e os decisores e a nível municipal e o público em geral? O que é que precisamos de fazer? Quais são os fatores-chave? Antes de começarem, eu gostaria de ver se alguém do público gostaria de colocar perguntas. No, that would be okay. Sim, pode colocar a sua pergunta agora. Tem microfone? Pode ficar então com o meu. Por favor, apresente-se. Thank you very much. Muito obrigada. Eu sou da Academia de Ciências Tecnológicas. Não é bem uma pergunta, mas gostaria de agradecer aos organizadores por este colóquio tão interessante desta manhã e apresentações tão interessantes. O discurso, a apresentação do ex-ministro da Agricultura, o professor Adel, e também a contribuição dos outros oradores, posições da União Europeia relativamente à saúde dos solos foram certamente muito interessantes. E as novas perspectivas que se apresentam, assim como também as perspectivas históricas. Gostei muito, muito das apresentações. Muito obrigada. O meu primeiro comentário é do professor Bill Taghi, é relativamente ao facto de devermos dar mais atenção aos solos e às terras secas. Claro que a utilização da agricultura e de edição de genoma e engenharia genética é obviamente importante para ajudar os países a adaptarem-se às mudanças climáticas, mas também é igualmente importante prestar atenção à conservação da agricultura salina e por aí fora. E esta é uma boa altura de prestarmos atenção à conservação da natureza. Se nos recordarmos, por exemplo, nos anos 60 e 60, peço-lhe que seja breve. A Revolução Verde prestou atenção ao aumento da produção agrícola, a aplicação de fertilizantes externos e, após mais de 50 anos, concluímos que este facto não era positivo para a saúde dos solos. Neste momento estamos a tentar reverter, monitorizar a saúde dos solos na União Europeia e mundialmente. E termos também registros de monitorização de saúde dos solos. Parece-me que os parâmetros nutricionais são diferentes daqueles que vigoravam há 50 anos. E a acumulação de fertilizantes e pesticidas é certamente diferente. É este o meu comentário. Muito obrigada. Muito obrigada pelas participações desta manhã. Obrigada. Okay, I will give you the floor to both of you. Dou então a palavra. Então, podemos começar possivelmente com a Bridget. Bem, relativamente à pergunta da Teresa sobre os laboratórios vivos, serão muito difíceis.
Não sei se todos os cientistas do solo conseguirão comprometer-se com este objetivo, não faz mal. O que é importante é identificar o grupo específico de pessoas que tenham essa disponibilidade para encontrar uma linguagem comum, para trabalhar em conjunto com pessoas de outras disciplinas, de outros setores e que tenham esse sentido desse compromisso. Também será importante ter financiamento, capital social, capital de ciência. É muito importante que haja este compromisso, porque estes cientistas não irão estar a fazer publicações. É importante encontrar este grupo de pessoas, encontrar também a próxima geração, perguntar aos cientistas: vocês querem fazer publicações ou querem realmente mudar o mundo e conseguir ter impactos positivos? Vai requerer tempo, não são projetos de 2, 3 anos, não é um projeto de 3 anos. É um projeto muito mais a longo prazo que implica lançar diálogo, sensibilizar. É um compromisso a longo prazo. Eu concordo e eu penso que a história pode ajudar a estabelecer o elo entre os problemas locais e as entidades históricas do passado. Aquilo que estamos a fazer é trabalho de campo e em diferentes áreas de Portugal e Espanha, quando nos dirigimos às pessoas, quando encontramos os agricultores, os técnicos, quando vamos ao encontro, quando mostramos que sabemos aquilo que se passava nas suas terras, então aí conseguimos começar a dialogar, porque o conhecimento local é muito importante para as pessoas locais. Se conseguimos, então, mostrar que sabemos aquilo que existia no passado, parece-me que a investigação histórica, e nós temos as ferramentas e temos os recursos para este tipo de pesquisa, não é um projeto a 3 anos ou mesmo a 5 anos. De facto, é algo muito mais a longo prazo e que requer muita energia e este trabalho conjuntamente com diferentes entidades locais, com agricultores ou ligados à conservação das terras. Relativamente às práticas de monitorização, de acompanhamento, elas constroem-se a partir deste conhecimento local. Estamos a tentar conectar as práticas locais de lavoura, aquilo que se faz atualmente ou aquilo que tem sido feito em termos de lavoura nos últimos 30 anos, aquilo que podemos chamar lavoura, agricultura tradicional, com documentação histórica. Estamos a tentar estabelecer elos entre essa informação histórica que conseguimos recolher de documentos, por exemplo, do século XVI, XVII ou XVIII, e a partir daí dirigirmos-nos a estas pessoas locais para verificarmos se existe alguma memória ou algo que tenha sobrevivido destas práticas ancestrais. Parece-me que alguns temas-chave é conseguir mobilização e chamá-los para esta discussão com os investigadores, com os académicos, na procura de solução. Portanto, é importante conseguirmos esta multiplicidade de abordagens e chamar também os cientistas sociais, mas também dar tempo para que os agricultores e as pessoas locais participem nesta discussão. Trata-se de um percurso longo e esta interação entre os cientistas do solo e outros cientistas sociais é muito importante. Espero que tenhamos mais tempo para discutir este tipo de interações. É importante construir este tipo de pontes e estender estas pontes para as políticas e para a sociedade. Neste momento, agora, temos de encerrar a sessão. Muito obrigada. Agradeço aos participantes deste painel e, para encerrar a sessão, chamo ao palco o Secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho.
Muito bom dia a todos. Good morning, everybody. Estou aqui em representação da Sra. Ministra da Agricultura, que, só um impedimento de última da hora, não permitiu que ela aqui estivesse, e a presença da Sra. Ministra significa também uma mensagem muito clara sobre a relevância que para a área política governativa da agricultura tem estes encontros com a ciência, a temática que o Ministério da Ciência escolheu e a Fundação da Ciência e Tecnologia escolheu para esta matéria, e também a relação muito relevante que entendemos que em matéria de inovação tem que existir entre as várias áreas governativas, nomeadamente aqui entre a nossa área governativa da agricultura e a área da ciência, tecnologia e ensino superior. Muito bom dia a todos mais uma vez. Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora Elvira Fortunato, Senhora Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, professora Helena Pereira, Senhora Presidente da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Rosália Vargas, Senhora Professora Teresa Pinto Correia, Comissária do Encontro Ciência 2022. Gostaria de começar por iniciar esta intervenção com uma palavra de homenagem ao professor Mariano Gago, o grande mentor do lançamento destes encontros da ciência. O seu legado será sempre uma referência, uma fonte de inspiração para as novas gerações que buscam o conhecimento. É bom regressar a estes fóruns, depois de alguns tempos em que tivemos que encontrar outras formas de promover a ciência, onde se partilham ideias de tantas áreas distintas. Um verdadeiro progresso da nossa sociedade só se consegue alcançar com mais ciência e inovação. São pilares cruciais na definição de novas formas de valorização dos recursos, de otimização dos processos produtivos e de um consumo mais responsável. A promoção da investigação, da inovação e da capacitação é uma linha estratégica essencial na valorização da agricultura portuguesa. Queremos promover a digitalização e a aplicação das tecnologias de informação e comunicação para melhorar a produtividade e colocando o conhecimento como fator de competitividade e de igualdade. É fundamental agregar conhecimento científico de base, ferramentas de inteligência artificial, equipamentos avançados e Big Data para desenvolver soluções passíveis de aplicação a diferentes sistemas agrícolas. Em resumo, é preciso continuar a apostar na democratização da inovação na agricultura. Sobre o tema desta sessão plenária, gostaria de chamar a atenção para alguns dados reveladores que foram abordados durante o painel da sessão desta manhã. 33% dos solos da Terra encontram-se degradados, o solo alberga mais de 25% da biodiversidade no planeta, os solos saudáveis são o maior reservatório terrestre de carbono do planeta, fundamental na atenuação das alterações climáticas. Cerca de 60% a 70% dos solos da União Europeia não se encontram numa situação saudável. Todos os anos, cerca de 1.000 milhões de toneladas de solo são levadas pela erosão na Europa. E, em relação a Portugal, 64% do território tem solos com muito elevada suscetibilidade à seca e à desertificação, independentemente das condições climáticas. O solo constitui, de facto, um recurso natural e não renovável, que produz bens e serviços indispensáveis para os ecossistemas e para a vida humana, sobretudo no caso da produção agrícola e da segurança alimentar. Portugal e o Ministério da Agricultura continuam empenhados em várias iniciativas internacionais, como a Parceria Global do Solo das Nações Unidas e a Parceria Europeia para os Solos. Pretendemos que o balanço de desagregação de terra seja neutro e que se apliquem práticas agrícolas resilientes, de forma a melhorar a qualidade dos solos e reduzir ao mínimo a sua contaminação. É importante salientar os princípios agroecológicos mais amplos que estão no cerne da estratégia do prado ao prato e da estratégia da biodiversidade. Destaco, a título de exemplos, alguns objetivos. Reconverter pelo menos 10% da superfície agrícola em elementos paisagísticos de grande diversidade. Reduzir as perdas de nutrientes e os riscos e utilização de pesticidas químicos. Aumentar a percentagem de terras agrícolas no regime de agricultura biológica e aumentar de forma significativa a matéria orgânica dos nossos solos.
A estratégia do solo da União Europeia para 2020 estabelece um objetivo claro. Até 2050, todos os ecossistemas do solo da União Europeia deverão estar em condições saudáveis. Sendo esta uma regulamentação importante para Portugal, importa fazer uma reflexão alargada e participada em Portugal, onde se pretende ouvir os vários intervenientes no setor. É importante, sobre esta matéria, referir que não existe uma receita única, aplicável a todos os tipos de solo e condições climáticas ou a todos os tipos de utilização de terras. Há um volume crescente de conhecimentos passíveis de aplicação na agricultura, exigindo e existindo um grande esforço nacional na aferição destas práticas e no aumento da disseminação produzida. Nesta matéria, além de outros apoios relacionados com a melhoria da gestão dos recursos naturais, estão incluídos apoios específicos para a proteção do solo, nomeadamente a medida de conservação dos solos. Este é um programa e uma medida que se vem de há longos anos, pelo menos desde 2015, de forma consistente e sustentada, e já foram abrangidos, em média, cerca de 2.200 agricultores em cada campanha. Em 2021, este número de agricultores que aderem a estas práticas subiu para mais de 4.500 e o montante global de apoio que, no âmbito da política agrícola comum, é consagrado a este tipo de práticas é muito significativo. Estamos em preparação e em finalização o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC, onde estão também incluídos um conjunto de domínios específicos dedicados aos solos e à biodiversidade dos ecossistemas e dos objetivos específicos à promoção da gestão eficiente do solo. Destaco, nomeadamente, os chamados ecorregimes, nomeadamente o objetivo de aumentar a capacidade de subidor de carbono do solo e proteger o solo contra a erosão. Será promovida, no âmbito do PEPAC, uma utilização eficiente dos recursos, com transição para uma economia de baixo teor de carbono e resistente às alterações climáticas no setor agrícola, nomeadamente através de medidas como a promoção do manejo sustentável de pastagens permanentes, a promoção da fertilização orgânica em substituição da fertilização mineral de síntese e queria aqui também fazer uma referência ao Plano de Recuperação e Resiliência. No âmbito da componente 5, Capitalização e Inovação Empresarial do PRR, foi integrada a Agência de Inovação para a Agricultura 2020-2030 e neste âmbito foram lançados 11 avisos para a apresentação de candidaturas. Entre estes avisos, pelo menos 4 incluem a proteção dos recursos, a recuperação dos serviços de ecossistema e a saúde do solo como prioridades absolutas nos objetivos específicos de cada linha de ação. Gostaria de concluir sublinhando que a agricultura não desiste de acompanhar as inovações tecnológicas e é também motor da mudança. Temos de garantir alimentos de qualidade e seguros, sem comprometer os recursos naturais e o bem-estar das próximas gerações. O espírito de cooperação científica será determinante para alcançar estes objetivos. Mais uma vez relembro o Mariano Gago numa das suas frases mais inspiradoras: ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho. Muito obrigado. Damos por encerrada a sessão plenária do segundo dia do Encontro Ciência 2022. Mais logo retomamos com a plenária Cidades Verdes, Sustentáveis e Inclusivas. Até lá, acompanhem as sessões paralelas e visitem a exposição de pósteres científicos e as demonstrações. Até breve.